Amém. Só com este tempo eu já estava satisfeito com Cristo. Esta última música diz tanto, tanto. E se não for mais nada a nossa vida para algum valor, que este seja o valor principal. Fazer a nossa vida o querer de Deus. E nesta manhã os irmãos tiveram o privilégio. Podem sentar. Não vos ia fazer o sacrifício de estarmos aqui 3 horas de pé. Não. Nesta manhã, hoje tem sido um dia de bênção. De manhã, com o culto de ceia, fomos extremamente abençoados pela palavra que Deus deu ao pastor. E nesta tarde, o tema que eu trago para falar com os irmãos, no fundo, é uma sequência deste dia. De manhã estivemos a falar sobre a divisão do joio e do trigo. E nós, como igreja, aqueles que estamos habituados a estudar a palavra de Deus, sabemos o que é o trigo e o que é o joio. E nós vimos nesta manhã que quem conhece de culturas, quando estas situações acontecem, não se pode ir tirar o que está a sujar a nossa seara, porque vamos estragar a seara toda. Esta tarde, as músicas que cantámos, esta música principalmente, a última, Fazer o Teu Querer, e a anterior, falam-nos acerca da vontade de Deus para a nossa vida, e fazer o querer de Deus na nossa vida, e sermos submissos. E tudo isso faz sentido, enquanto igreja, faz sentido se houver algo que nós temos vindo a falar ao longo deste ano, que é o serviço, mas acima de tudo, a união da igreja. E então o tema que eu coloquei hoje para falar com os irmãos, na união existe bênção. Existe bênção de várias formas, mas uma das quais nós podemos ver a forma como Deus usa a igreja é através da união. Então vamos ler um salmo que todos nós conhecemos perfeitamente. É um salmo extremamente pequenino, 133. Extremamente pequenino, comparado com o 119. Eu não sei qual é a versão que vão lançar, mas eu gostava, Luís, se puderes pôr a versão BPT. Não há? Então pode ser a nova tradução. Nova linguagem de hoje também é bom. Se as irmãs já abriram, os que já abriram digam amém. Amém. E os que não abriram digam misericórdia. Não, sou de gente lesta na palavra. Há quem diga que eu sou filho de barata e o barata gosta de brincar, portanto, desculpem-me qualquer coisinha. Mas a vida já é difícil sem alegria. E então, se há alguém que tem que ser alegre, somos nós, os cristãos, que temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então diz assim a palavra de Deus: como é bom e agradável que o povo de Deus vivem unido, como se fossem todos irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Amém. Então, a união que Davi está a falar aqui nestes versículos vai para além da vida da união e da reunião da igreja, ou consenso de ideias. Esta união traduz-se num estilo de vida, num modo de viver. Procurarmos viver unidos no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Nós ouvimos falar tanto de união, irmãos. Na política, então, fartam-se de falar de união. No desporto é só união. Na vida do dia a dia é só união. Mas o que nós constatamos é que existe tudo mesmo, menos a união. Porquê?
Porque a união, normalmente quando nós falamos em união, representa algo que existe um consenso comum em relação a algo. Certo? Vou dizer alguma mentira? Certo. Então, nós enquanto igrejas temos um ponto comum, enquanto igreja de Deus. A união entre os filhos de Deus é importante porquê? Então eu fiz aqui 3 achegas da razão pela qual nós devemos ser unidos na igreja. Primeiro, a união faz da igreja um exemplo para o mundo e ajuda a aproximar pessoas. Nós somos sal e luz no mundo, assim diz a palavra de Deus. E que de outra forma nós podemos fazer alguém se aproximar de nós, se não for com ousadia, sabedoria e unção de Deus. Há pessoas que nós nos afeiçoamos de uma forma mais fácil do que outras. Feitios são feitios e isso nós não podemos discutir. Mas nós, enquanto filhos de Deus, que temos o conhecimento da palavra e que somos revestidos pela graça de Deus, pelo seu sangue, nós fomos comprados, irmãos. Se há alguém que deve sentir esta responsabilidade desta palavra, que é a união, somos nós, igreja. E nesta manhã, o pastor Luís Reis diz algo muito importante. Que eu sozinho não sou igreja. O pastor Jones sozinho não é igreja. Nós somos membros. E todos nós que estamos aqui, que fazemos parte desta igreja, somos membros do corpo de Cristo. E aí somos nós. E é importante, enquanto corpo, enquanto igreja, sermos unidos. Porque não importa estarmos todos na mesma sala e cada um ter a sua ideia e cada um puxar a brasa à sua sardinha. Desculpem a expressão. Não é isso que Deus quer. O segundo ponto. Ajuda-nos a cooperar segundo a vontade de Deus. Quando nós trabalhamos todos por um mesmo propósito, com o mesmo objetivo para alcançarmos algo, o resultado vem mais depressa. Torna-se mais eficiente. Certo? Estão cá? Eu não quero pô-los a dormir. Eu sei que o verão está a começar a aparecer e o calor e tudo mais, mas hoje até a temperatura está agradável. É importante nós trabalharmos em cooperação uns com os outros. E na obra de Deus é essencial que a igreja esteja unida, tenha uma mesma visão, o mesmo propósito. Não podemos viver de forma, hoje apetece-me ir ao culto, estou lá. Amanhã não me apetece ir ao culto, não estou lá. O pastor pede a alguém que necessita de ajuda para fazer algum trabalho na igreja, o pastor que faça. Isto não é sermos unidos, irmãos. A disponibilidade é algo que faz parte do cristão, ou deve fazer. Porque todos nós somos chamados para servir. Mas acima de tudo, se o nosso coração não estiver cheio de gratidão para com Deus, por aquilo que Ele fez por nós, o serviço torna-se ineficiente e a vontade muito menos existe no nosso coração. Então é importante nós trabalharmos e cooperarmos segundo a vontade de Deus para que o nosso trabalho na igreja possa produzir efeito. E podemos ler 1 Tessalonicenses 5, no versículo 11. Eu não quero que os irmãos digam que eu não preparei a pregação com 100 versículos bíblicos. É importante nós lermos, não é? Porque eu podia estar aqui a dizer coisas e isso é tudo uma balela. Desculpem a expressão. Irmãos, eu vou já vos dizer, eu não sou um pregador de raiz. Eu sou músico. Aquela é a minha área. E não sou o poder da eloquência, como alguns irmãos têm. Mas há uma coisa que eu sei e tenho prazer em ser, é ser genuíno e ser sincero. Porque aquilo que Deus coloca na minha vida e no meu coração, eu não posso calar. Agora, pronto. Eu espero que os irmãos não fiquem ofendidos comigo. Pelo contrário, eu estou aqui para ser de bênção, como já tenho sido abençoado nesta tarde. Não sendo eu a tocar o baixo, ainda assim senti-me abençoado. Estás aprovado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Portanto, animem e ajudem-se uns aos outros, como vocês têm feito até aqui,
é uma forma de nós vermos que a maneira da união implica ação. No serviço a Deus, se não houver ação, não existe resultado. Se Jesus não tivesse vindo à Terra escolher os discípulos para o ajudarem a levar a sua mensagem pela Terra, hoje em dia, se calhar, não estaríamos aqui. Teve que haver uma mobilização de pessoas sensíveis àquilo que Jesus veio mostrar e lhes ensinar, para que a ação pudesse tomar lugar. Se os discípulos não tivessem crido em Jesus, se eles não tivessem vivido e experienciado aquilo que eles viveram, de maneira alguma, o Espírito de Deus tinha feito com que eles espalhassem esta mensagem tão gloriosa pelas nações. Então é importante sermos de ajuda uns para com os outros. Outro versículo, Efésios 4, só para reforçar um pouco aquilo que eu estou a dizer, irmãos. E é importante nós lermos para solidificarmos aquilo que nós estamos a falar. Versículo 1 até ao versículo 3. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Irmãos, versículo 2 diz aqui algo muito importante. Sejam sempre humildes. E a humildade não é sermos paupérrimos, andarmos todos sujos e miseráveis. Não é isso que ele está aqui a dizer. A humildade reconhece a nossa limitação. Quando nós não temos a capacidade de reconhecer aquilo que somos em Cristo, e sejamos sinceros, irmãos, todos nós temos algo para dar para benefício da obra de Deus. De uma maneira ou de outra, nem todos são pregadores, nem todos são músicos, nem todos são evangelistas, nem todos são professores de escola dominical. Por isso é que nós somos membros. Cada um tem a área específica que Deus lhes concedeu. E conjugando isto tudo, a obra de Deus assim faz com que seja concreta e efetiva. Sejam bem educados e pacientes. A paciência foi algo que nós já vimos aqui por parte das mães. É uma coisa muito importante, ou não acham? Se nós não tivermos paciência, e eu, irmãos, eu digo-vos, nos 4 meses que eu estive de baixa por causa do acidente que eu tive no trabalho, com a perna partida, uma das primeiras coisas que o Bruno me disse foi: Daniel, Deus está a trabalhar na tua benignidade, não é? Longanimidade. Longanimidade, certo. A benignidade, graças a Deus, eu até sou mais ou menos. Longanimidade. Isto, no fundo, quer dizer termos paciência para as coisas. E não é fácil. Às vezes há situações na nossa vida que nós queríamos ontem. Mas nós temos de ter paciência. Deus, na sua palavra, diz-nos que os tempos de Deus não são os nossos tempos. E muitas das vezes, nós, humanamente falando, queremos pôr a carroça à frente das bestas, não é? Ou dos animais. E é importante nós termos esta consciência de que tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua dinâmica. E para Deus, o que Ele precisa de nós é longanimidade. Termos a capacidade de saber esperar o tempo certo de Deus. E quando isso é feito, o resultado é bênção. Amém? Suportando-vos uns aos outros com amor. E este suportando não quer dizer, tipo, lá vou ter que aguentar aquele irmão outra vez. Não. O suportando aqui quer dizer, quando eu sei que um irmão meu está em dificuldade, a minha obrigação é de estar com ele na sua dificuldade e ajudá-lo a levantar-se. Orando, intercedendo por ele, sofrendo com ele se for necessário, para que ele seja edificado. Este é o papel da igreja, irmãos. Não é sermos nós olhar para o nosso umbigo, Deus abençoa-me, Deus abençoa-me, Deus abençoa-me, e às tantas estamos com a cabeça na parede. Não é isso. Este suportando-nos aqui é papel fundamental da igreja, irmãos.
suportarmos uns aos outros em oração. Alegrarmos com os que se alegram, chorarmos com os que choram. Isto é ser igreja. Isto é suportarmos uns aos outros, irmãos. Com amor. Claro, o amor tudo sofre, tudo suporta. E quando nós amamos realmente, independentemente da circunstância que nós possamos encontrar pela frente, nós vamos em frente. Porque sabemos a quem nós servimos, irmãos. Deus capacita-nos e Deus dá-nos graça para suportarmos uns aos outros. É por isso é que nós estamos aqui hoje. Sabem quem é que perdeu hoje? Não foi a equipa de futebol que jogou. Foram aqueles irmãos que, infelizmente, por alguma razão não puderam estar. Porque, se calhar, já não me vão ouvir tão depressa. Não. Eu gosto de brincar. Vocês já sabem. Eu vou-vos avisando. Mas, acima de tudo, é importante nós estarmos unidos uns aos outros. Em amor. Terceira parte. Porquê é que o amor e a união na igreja deve ser eficaz? Renova e revigora o ministério da igreja. Porquê? Porque existem menos conflitos. Quando nós somos, como nós vimos as primeiras duas coisas, o exemplo para o mundo e para a igreja, porque nós não estamos fora do mundo, pois não? Ainda cá estamos. Temos que acordar para ir trabalhar, temos que aturar o nosso vizinho chato às vezes. Nós estamos cá. Temos que viver aqui. Cooperamos uns com os outros, uns mais do que outros, mas cooperamos. E na medida da sequência destas coisas que nós estamos a ver aqui, saímos mais renovados e revigorados para que o ministério da igreja onde nós estamos inseridos seja mais eficiente e menos conflituoso. Viver a união não significa que concordemos com tudo o que nós vemos e assistimos e ouvimos. Não. Todos nós temos a nossa opinião sobre determinados assuntos. E, no que diz respeito à igreja, há questões que são do âmbito geral, que diz respeito à logística da igreja, à dinâmica do culto. Pode haver opiniões que podem diferir de irmão para irmão. Se nós formos fazer aqui uma sondagem, é capaz de haver irmãos que dizem uma coisa, eu melhorava nisto, o outro melhorava no outro. Mas isso são circunstâncias variáveis. Mas há uma coisa que não pode variar. No que diz respeito à doutrina, irmãos, eu não tenho a Bíblia de papel, desculpem-me, mas eu sou, sem isto, sou pior que o Mr. Magoo. E a Bíblia de papel, os editores já começam a poupar na tinta também. E então o tamanho das letras vai ficando mais pequenino. E eu já nem com óculos me consigo safar. Então sou obrigado a recorrer às tecnologias. Mas, acima de tudo, o que é importante, e aí que eu quero ressalvar é, no que diz respeito à doutrina, irmãos, nem a sua opinião, nem a minha opinião, nem a opinião de cada um de nós que está aqui, vale de nada. Porque o que é doutrina não muda. É fixa. Deus não muda. Eu posso mudar, o pastor Jones pode mudar, todos nós podemos mudar em alguma coisa, mas a palavra de Deus não muda. E aí, irmãos, temos que ser sinceros e reconhecer que, se não for a graça de Deus a nos dar a capacidade de assimilarmos isto e vivermos, porque infelizmente o conhecimento teórico é muito importante, mas a vivência diária é mais importante, irmãos. Devemos concordar que o nosso propósito na vida cristã, porquê? Porque vamos trabalhar juntos para um bem maior, que é a obra de Deus, e para que o nome de Deus seja reconhecido e engrandecido. João capítulo 13, versículo 35. Que diz assim: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isto era Jesus a falar. E é verdade. Irmãos,
Eu acredito que vocês sabem perfeitamente disto. Na nossa vida do dia a dia, todos nós lidamos com pessoas crentes e pessoas não crentes. No trabalho, no supermercado, na oficina do carro, whatever. Irmãos, nunca se esqueçam disto. Eu às vezes partilho a palavra da escola dominical e muitas das vezes eu digo isto aos irmãos que costumam vir. A nossa vida espiritual na igreja é importante. Por isso é que nós nos reunimos aqui. E nós não somos igreja só lá em casa. É aqui, onde o corpo de Cristo está reunido. E as pessoas com quem nós nos cruzamos diariamente, que sabem que nós somos cristãos, eles analisam-nos ao pormenor. E desengane-se qualquer de nós, desenganemo-nos, que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós dizemos é escrutinado ao pormenor. E para essas pessoas que sabem que nós somos cristãos, tudo aquilo que nós vivemos, a maneira como nós vivemos, eles analisam-nos. E se porventura nós fazemos tudo correto, eles reconhecem, ok, ali está alguma pessoa diferente. O que é que se passa com ele? Porquê é que ele não faz o que eu faço? Mas porventura nós pomos o pé fora da linha 1 milímetro. Já eles estão. Olha aquele. Olha lá a igreja aí está. Pois é. Irmãos, uma das coisas que faz a igreja prosperar é a consistência naquilo que nós somos. Nós não podemos ser crentes. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Aqui. E daquela porta para fora, apanhamos uma multa e vamos logo. Fogo! A gente não pode ir à igreja, multam-nos logo. Isto. Irmãos, se estávamos mal estacionados, a multa tem que vir, o polícia tem que fazer o papel dele. Não podemos ser só glória a Deus nas bênçãos e nas lutas começamos. Sabe-se lá Deus. É importante renovados e revigorados para que o ministério de Deus possa ser eficiente. A nossa união reflete a nossa concordância num propósito ou objetivo em Cristo. Este ano nós estamos a trabalhar na igreja com um objetivo comum. O tema principal da nossa igreja neste ano é serviço. E tudo o que nós fazemos na igreja tem como base o serviço aos irmãos, à igreja, ao próximo, à sociedade e a Deus. Faz parte. Temos de ter um propósito para. Mas isso requer a nossa união. Deus requer que o seu povo viva em união. Já lemos isto hoje. Salmos 133, 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é fácil. Ninguém disse que era fácil. Nós somos humanos e estamos sujeitos ao que esta carne muitas das vezes nos leva a querer fazer. Mas é por isso que nós temos que ser revestidos pelo Espírito de Deus a cada dia. E vivermos na dependência de Deus para tudo, para que possamos enfrentar a vida do dia a dia com graça e sairmos vitoriosos. Porque, caso contrário, andamos a tropeçar todos os dias e a bater com a cabeça no chão. Não é agradável, pois não. Então vamos ser eficazes naquilo que fazemos, mas, acima de tudo, sensíveis à voz do Espírito de Deus, a cada dia, para que nós possamos ser exemplo em tudo o que nós fizermos. Amém? Um dos principais inimigos da união é a murmuração. 1 Pedro 4, e vamos ler os versículos 8 e 9. Posso ler? Abrimos, irmãos? Amém. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros,
pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Mas eu quero ressalvar o versículo 8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós vivemos, na nossa interação diária, que alguém diz-nos alguma coisa ou faz-nos alguma coisa que nos deixa completamente magoados e entristecidos e desiludidos muitas das vezes. E às vezes dói quando nós somos desiludidos por alguém que nós nunca esperávamos que isso acontecesse. Mas, enquanto cristãos que reconhecemos o poder e a graça do amor de Deus na nossa vida, estamos sujeitos como todos, inclusivamente Jesus esteve sujeito às tentações, aos problemas, às dificuldades. Mas nós temos uma vantagem que os apóstolos não tiveram, os discípulos não tiveram. Temos um manual que eles não tiveram. Eles tiveram o privilégio de viver dia a dia com Jesus. Mas nós ficámos com o conhecimento daquilo que eles experimentaram e muito mais. Então, se alguém tem que ter consciência de o que é o amor de Deus, somos nós, Igreja dos dias de hoje, século XXI, que temos tanta informação e tantos estudos já foram feitos, tantos programas já foram preparados em relação à Bíblia. Mas ainda assim, o amor de Deus, ele permanece desde lá atrás, do início do mundo, do início da vida. E esse amor não muda. Amém? O amor de Deus não muda. Acima de tudo, amem sinceramente. E aqui esta palavra é muito forte, irmão. Porque é muito fácil nós... não. Eu amo ali o irmão cristiano. Mas isto é da boca para fora. E é muito fácil nós dizermos que amamos alguém. Fácil. Amor. É uma palavra que infelizmente hoje em dia é banalizada. Seja para o for, não, e há tudo amor. Mas o amor sincero é aquele que ama mesmo quando somos desiludidos por alguma coisa. Ou por alguém. O amor sincero é aquele que, apesar de sofrer alguma consequência sem culpa nenhuma, ainda assim consegue perdoar e amar. E irmãos, deixem-me... o pastor foi-me dizer há bocado para eu ser sensível ao Espírito e falar. E eu vou falar. E custa-me imenso ouvir irmãos dizerem que eu não consigo perdoar. Aquilo foi mais forte do que eu. Irmãos, vão para casa, dobrem os joelhos e peçam perdão a Deus. Porque se Jesus sofreu o que sofreu na cruz do Calvário, e nós há pouco tempo celebramos a Páscoa, se Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que tu e eu pudéssemos estar aqui hoje, e não se esqueçam, ele não tinha que estar naquela cruz. Era eu. Eu. Porque ele foi lá por causa de mim. E por causa de cada um de nós que está aqui hoje. E ele sofreu para que eu e cada um de nós que aqui está hoje pudesse sentir na pele o amor que Deus tem por cada um de nós. Ele deu tudo, a sua vida, para que cada um de nós hoje pudesse estar aqui em comunhão uns com os outros e vivermos em amor sincero. Porque sem sinceridade, as palavras levam-os ao vento, como dizia o velho popular, o velho ditado. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos sinceros naquilo que falamos e vivemos. Como eu estava a dizer, um dos principais inimigos da união na igreja é a murmuração. Deus reprova totalmente a contenda entre os seus filhos. E vamos ler isto em Provérbios,
Provérbios 6. E vamos ler os versículos 16 a 19. Tenho que me pôr a pau, que a hora vai fugindo. E diz assim a palavra de Deus. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Deus abomina quem semeia contendas. Esta atitude não vem de Deus, irmãos. E por isso não deve existir no meio do seu povo. Há uns anos atrás, e não sei se algum dos irmãos esteve presente, houve uma conferência em Lisboa que foi a Eurofire. E num dos seminários que eu tive o privilégio de assistir, a irmã que estava a dar o seminário deu-nos um exemplo de como esta história da contenda pode fazer diferença. Eu vou precisar, só para fazer uma pequena ilustração, acho que é mais fácil. Vocês as duas já cá estão, são voluntárias à força. Eu vou precisar só de mais uma pessoa. Vá rápido, que é para a gente remir o tempo. Pronto. Sim, é mais fácil, tu já sabes do que é que eu vou falar. Não, é. Ok. As irmãs vão dar as mãozinhas. Mas não é para fazer a rodinha. Calma. O tempo do recreio é só amanhã, durante a manhã. Isto representa a fortaleza, que é a palavra de Deus, da igreja. E eu estou na igreja. Ok? Eu estou protegido pela igreja, pelas orações, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Mas há alguma coisa que nós estávamos a ver ali que é a murmuração. E isto é uma das armas que Satanás adora utilizar. Murmuração. Mas não acontece nada disto aqui, é só um exemplo. E há a Raquel. Eu não vou pedir mais ninguém, pode ser a Raquel, não pode? A Raquel, que conhece a Ruth, e sabe que eu não gosto de alguma coisa. Pronto. E ela vai dizer: Daniel, olha, Daniel não gosta daquela coisa. E tu, a sério? Olha, abriu uma brecha. E eu já não estou protegido. E aí Satanás, olha, uma brecha, é mesmo por ali que eu vou entrar. E começa a murmuração a espalhar, e às tantas, a proteção da minha vida acabou. A proteção da igreja acabou. Porquê? Porque uma das armas especiais que Satanás adora aconteceu. E a proteção da igreja acabou. Portanto, obrigado. É por isso que temos que ter muito cuidado com a murmuração, irmãos. E nós temos visto ministérios serem destruídos por causa desta pequena palavra, mas que no seu efeito é terrível. Destruir a reputação de alguém é muito fácil. Por uma pequena coisa. E nós temos relatos não só de pastores, pessoas que serviram a Deus, mas no mundo secular, de pessoas que, por uma pequena palavra, a vida delas deixou de fazer sentido e mataram-se, foram mortos. Para quê? Por causa do disco disse? Irmãos, temos que ter muito cuidado. Deus abomina isto. Então que Deus nos dê graça e sabedoria acima de tudo, para nós termos consciência e cuidado da maneira como vivemos e falamos uns dos outros, para que não possamos ser um dos tais que estamos na lista negra por causa da abominação.
Devemos procurar viver produzindo o fruto santo, do Espírito Santo em nós. Gálatas 5:22. Os irmãos conhecem perfeitamente este versículo, mas é importante ler, e eu vou saltar porque senão não costumo pregar assim tanto, por isso eu hoje estou a masticar. 5:22. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Quando nós vivemos com estes aditivos presentes na nossa vida, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Esta última, muitas das vezes, é daquelas mais difíceis de serem domadas. Mas não são impossíveis. O amor de Deus nos capacita. E quando nós temos bem presente no nosso coração o desejo de agradar a Deus, o fruto do Espírito abunda em nós. E estas coisas acontecem com uma naturalidade, como acordar de manhã e respirar. Então, é importante, irmãos, se o fruto do Espírito estiver em nós, não haverá lugar à murmuração, à inveja, à competição. Deus não se agrada de nada disso. Paulo compara a igreja a um corpo. Efésios 4:1. Penso que nós lemos isto esta manhã, se não estou em erro. Por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que estejam de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes e educados. Espera lá que eu já estou a saltar. Bem educados, pacientes, suportando uns aos outros. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. A união. É importante, irmãos, sermos unidos com o mesmo propósito. Façam tudo para conservar, por meio da paz, o que une vocês. A união que o Espírito dá. Irmãos, quando nós estamos revestidos do Espírito Santo, não é difícil nós sermos unidos. É uma consequência natural. E por mais que Satanás tente nos ceifar, quando nós estamos seguros em Cristo e firmes na sua palavra, aí Satanás bem pode tentar. Vai tentando, vai tentando. Mas a nossa perseverança na confiança em Deus e no desejo de agradar a Deus em tudo aquilo que nós somos e fazemos, vai-nos proteger. E Deus vai ser edificado e glorificado nas nossas vidas. Quando Paulo compara a igreja a um corpo, quando Paulo fala de um só corpo, refere-se à igreja, e a igreja é a comunhão dos filhos de Deus. E a comunhão leva à união. A igreja primitiva foi um grande exemplo do que é viver em união. Atos 2, 42 a 47. Isto mais para os irmãos que gostam de tomar notas. Atos 2, 42 a 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que queriam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que se iam sendo salvas. Irmãos,
Isto era a consequência da vivência na união da igreja primitiva. Não havia necessidades na igreja. Não havia pessoas com dificuldades de arranjar comida para os seus filhos porque alguém vendia alguma coisa e repartia com aqueles que estavam em dificuldade. Irmãos, nos dias de hoje é muito difícil nós vermos as pessoas a viverem assim. Isto porquê? Porque a própria sociedade vive numa forma egoísta. Eu trabalho, ganho o meu dinheiro, é para mim. O outro não tem, vai trabalhar. Não. Na igreja primitiva não era assim. Eles trabalhavam, claro, tinham que trabalhar. E eles vendiam as fazendas para suprir as necessidades de todos. Eles viviam em comunhão. Eles recebiam em comunhão a bênção de Deus. E eles repartiam essa mesma bênção uns pelos outros. Irmãos, e a bênção que Deus nos dá não é para nós. É para nós em certa medida. Mas aquilo que Deus nos dá é para nós administrarmos também aos outros. E isto foi algo que eu aprendi quando fui transplantado. A minha vida e a vida da minha família mudou a partir de uma determinada altura, quando nós tomamos consciência de que repartir bênçãos é brutal, irmãos. Desculpem a expressão, mas é difícil não poder dizer isto. Porque Deus abençoou-nos de tal forma que eu só podia ter que abençoar alguém à minha volta. E é isto que faz sentido a vivência da vida cristã. É sermos práticos. É sermos efetivos. É sermos ativos. Quando eu sou abençoado com alguma coisa, Deus abençoa-me para eu abençoar o meu irmão. Que se calhar tem mais dificuldade do que eu. Então, se eu fui abençoado, por que é que eu não vou abençoar? Deus abençoou-me. E na medida em que eu recebia bênção, eu partilhava esta bênção. Se era dinheiro, eu partilhava dinheiro. Se era comida, eu partilhava comida. E eu vou-vos contar um pequeno pormenor em relação à questão do transplante. No início, eu tinha que ir todas as semanas a Lisboa às consultas e, infelizmente, a minha baixa em relação ao transplante, eu não tive direito a baixa. Porque uma questão de dias de profissionalidade, faltavam-me 4 dias e a Segurança Social disse, não podemos pagar. E a gente, claro, nós somos humanos, não é? Temos casa, temos filhos, temos que comer, temos que vestir, temos que pagar as contas e não foi fácil. Mas ainda assim a nossa confiança em Deus prevaleceu. E eu não tinha transporte, ou seja, eu só era o ordenado da Ruth e eu tinha que ir todas as semanas a Lisboa e eram 100 euros que eu tinha que gastar. E tinha que alguém deixar de trabalhar um dia para ir comigo, ou a Ruth. Alguém tinha que ir comigo para me levar, porque eu não tinha transporte. E os irmãos, eu não sei se a Ruth já deve ter contado aqui, mas é só para reforçar mais um bocadinho desta questão da dependência de Deus e do partilhar as bênçãos que Deus nos dá. Eu não tinha transporte e nós orámos a Deus e intercedemos, Deus, move-te nesta circunstância, porque nós não temos condições de eu ir todas as semanas e gastar 100 euros. E nós orámos e partilhámos com alguns irmãos a situação. Acontece que a primeira consulta eu tive que ir no meu carro, o meu cunhado teve que deixar de trabalhar e ele levou-me, esteve comigo, ele, por acaso, não sei se era o dia de folga dele ou não, calhou no dia de folga dele. Graças a Deus, até Deus, nos pequenos pormenores, Ele abençoa. E ele não perdeu o dia de trabalho, perdeu o dia de folga. Ainda assim, eu fui à consulta e eu depois expliquei lá nos serviços do hospital de que eu não tinha baixa, tinha 2 filhas que eu precisava de cuidar e ainda assim eu era considerado que não tinha dificuldade financeira, insuficiência financeira. Bom, isto hoje em dia qualquer pessoa é rica. Mas o nosso Deus, e é isto que eu dou louvores a Deus, o nosso Deus sabe e conhece os nossos corações e as nossas ansiedades quando nós as colocamos no seu altar.
E na semana a seguir, nessa mesma semana, no dia seguinte, a Ruth é que apanhou os pormenores todos. Eu só estava a ser objeto. No dia seguinte, ligam-me do hospital a dizer que afinal eu já ia ter transporte para a próxima consulta. E eu, uau, fixe. E fui no transporte da ambulância e vinha um senhor comigo também. E nós, pronto, é um dia que nós passamos no hospital e eu perguntei-lhe, então, e há quanto tempo você foi transplantado? Já sou transplantado há muitos meses. Até aí. E você vinha... eu vinha no meu carro. Desde que sou transplantado, eu venho no meu carro. Então, mas hoje está aqui. Pois, disseram-me que eu já tinha transporte. Vejam só. Algo que parece insignificante, mas que a minha bênção produziu bênção em alguém que tinha a mesma necessidade que eu. Este é o nosso Deus. É só uma pequena diferença. Este é o nosso Deus, o nosso grande Deus. E se há alguma coisa que possa estar ainda em dúvida na cabeça de alguém, esqueça. O nosso Deus conhece as nossas vidas. Conhece aquilo que nós necessitamos. E na nossa dependência dele, ele age. E Deus agiu na minha vida e na vida daquele senhor e noutros todos a seguir. Porque até àquela data ninguém tinha transporte. Só os de insuficiência económica. E a partir dali toda a gente começou a ter. Irmãos, este é o meu Deus. Que produz bênção e faz com que nós repartamos estas bênçãos. Irmãos, não fiquem com a bênção só para vocês. Partilhem. A palavra de Deus nos diz que a melhor coisa é dar do que receber. Então não tenha dificuldade em dar. Se Deus o abençoa, abençoa também. Não de uma forma interesseira, porque Deus conhece o nosso coração. Quando nós damos por gratidão, a bênção vem redobrada, se for preciso. Seguindo para terminar, porque senão eu prego mais tempo do que o pastor e ele depois nunca mais me convida. Eu vou saltar. Vamos terminar porque o tempo já vai avançando. Tinha só aqui mais uns quantos. Eu vou saltar até aqui. Somos humanos e por vezes podemos deixar-nos levar por emoções, orgulho. Mas devemos ser humildes para reconhecer o nosso erro e pedir perdão, reconciliando-nos uns com os outros. Como diz o velho ditado, é falar que as pessoas se entendem. E é verdade. Muitas das vezes guardamos as coisas para nós, em vez de irmos tirar as coisas a limpo. E quando nós... E isto para quê? Para dizer, eu queria falar em relação ao facto de nós sermos pacificadores. Nós devemos ser pacificadores. Se há algo que a mim me incomoda, é estar no meio de uma confusão, de uma discussão, isso para mim é terrível. E custa-me imenso viver no meio dessas circunstâncias. E se há alguma coisa eu fiz a alguém e essa pessoa está, ou alguém me fez a mim, eu não posso ficar descansado. A culpa é dela, ela é que é a culpada. Vejam o que a palavra de Deus nos diz. Já ver se eu não vou dar o versículo errado. Dê-me só um segundinho. Mateus 5, 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Que bênção. Nós conseguirmos quebrar algo que está a criar confusão e tornarmos em bênção, em paz, a palavra de Deus diz que nós somos seus filhos. Esta é uma da forma de nós sermos seus filhos. Hebreus 12, 14. E vou já concluir, irmãos. Procurem a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor,
pois sem isso ninguém o verá. Irmãos, só o facto de nós sabermos que conseguimos viver em paz uns com os outros, independentemente das agruras que possam existir, nós devemos ser pacificadores e resolver. Não podemos levar para casa. Irmãos, a amargura corrói o nosso coração. E se alguém tem alguma coisa contra alguém, ou alguém lhe fez alguma coisa, e essa pessoa não lhe vem pedir desculpa, então temos que ser nós a ir lá resolver esse problema. E esta é a parte que entra o orgulho pessoal. E nós, irmãos, temos que vencer este orgulho. Nós não podemos deitar a cabeça na almofada sabendo que existe alguém que está zangado connosco. Aliás, a palavra de Deus é clara, que não se deite o sol sem nós resolvermos esse assunto. Porque depois, a partir daí, começa a murmuração, começa a inveja, vem tudo. É um ciclo vicioso que nos vai corroer a nós. Ainda que nós possamos ter razão, Satanás vai utilizar isso para nos reprimir e para nos destruir. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Porquê? Porque nós somos filhos de Deus e devemos estar revestidos pelo seu Espírito e isto tem que ser rebatido. Então, irmãos, vamos ter o cuidado de não nos deixarmos. A união entre os filhos de Deus é como o óleo precioso. E o óleo aqui referido não era o óleo da alegria, mas o óleo da unção, que era usado pelos sacerdotes. Este óleo caríssimo e o uso exclusivo dos sacerdotes não era permitido ser utilizado por alguém. Tinha que ser, era algo exclusivo. E a bênção que nós recebemos de Deus, ela é para nós, mas não é exclusiva. Pelo contrário. Ela abençoa para nós e nós devemos repartilhar com o próximo. Essa faz a diferença. O óleo da unção que era utilizado pelos sacerdotes era exclusivo deles. Ninguém podia utilizar. Mas a nossa bênção que nós recebemos é para nós, mas é também para ser partilhada pelos outros. Conclusão. O que falámos hoje aqui não é nada de novo que os irmãos nunca tenham ouvido. Não é nada de novo. Mas, no entanto, Deus traz-nos sempre à memória de quão importante é termos bem presente no nosso coração e mente de que se andamos unidos e no mesmo propósito, vamos ver as bênçãos de Deus fluir na nossa vida e na vida da sua igreja. Que cada um de nós aqui presente hoje possa refletir no estado da nossa vida cristã. Se estamos em paz com todos ou se necessitamos reparar alguma coisa na nossa vida para com alguém. De forma a que possamos experimentar a plena paz de Deus e sentirmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Irmãos, era isto que eu tinha para partilhar com os irmãos. E no fundo, o que eu quero ressalvar de tudo isto que nós temos aqui a falar, é importante nós sentirmos abençoados. Mas a bênção prospera e estende-se na união. Irmãos, não permitam que Satanás roube a bênção que vocês recebem a cada dia. Que cada um de nós recebe a cada dia. Mas que nós possamos ter o prazer de repartir as bênçãos uns com os outros e termos um mesmo propósito, de servir a Deus em união e em comunhão, para que a palavra de Deus possa ser efetiva nas nossas vidas e que nós possamos ser exemplo para aqueles que vivem connosco lá fora. É importante. Nunca se esqueçam que a nossa vida lá fora não é pelo aquilo que nós falamos. É, mas não é só. Às vezes a maneira como nós vivemos fala mais alto. Então que nós possamos viver vidas santas, não só aqui, mas no mundo. Que cada um de nós possa ter este desejo de agradar a Deus em todo o tempo. Que Deus vos ricamente abençoe. Obrigado pela oportunidade, Pastor Jones. Amém.